Muito bem, então, pessoal, vamos dando continuidade aqui, então, nosso material, né? Hoje o que a gente vai estudar, então, é uma outra formulação da segunda lei de Newton. Poderíamos escrever a segunda lei de Newton de maneira diferente do que aquela que a gente usou nos exercícios anteriores? Bom, é o que a gente vai ver, tá? Então, a gente já viu ali que a quantidade de movimento de um corpo, ela ocorre, né, simultaneamente com a ação de uma força. Então, aplica uma força em um intervalo de tempo, temos uma variação da quantidade de movimento. Está ali a primeira equação. Tá? Essa quantidade de movimento, né, em um intervalo de tempo, nada mais é do que o quê? A variação da quantidade de movimento é sempre a condição final menos inicial. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como a massa do sistema não varia, a variação da quantidade de movimento vai ser o valor da massa, que é fixo, multiplicado pela velocidade final menos a velocidade inicial do nosso sistema. Tá? Então, a gente pode expressar a variação da quantidade de movimento, o ΔQ, como sendo o quê? M vezes ΔV. Tá? Se a gente pegar e substituir o M vezes ΔV, tá? Na segunda lei de Newton, a gente vai chegar à expressão que é o quê? Força é igual a massa vezes ΔV por ΔT. Né? Porque a segunda lei de Newton estava escrita de que forma? Força é igual a variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Então, a gente substitui essa variação da quantidade de movimento por m ΔV. E chegamos, então, à equação que é força igual a m ΔV dividido por ΔT. Bom, aí é importante lembrar que, na física, existe um conceito físico, uma grandeza física, que é exatamente associada a esta variação da velocidade dividido pelo tempo, né, pelo intervalo de tempo. A grandeza física que está associada à variação da velocidade com a variação de tempo chama-se de aceleração. Então, sempre que a gente tiver variação da velocidade dividida pela variação de tempo, isto é a aceleração média do corpo. Então, a gente vai substituir o ΔV dividido por ΔT pela aceleração média. E aí a gente vai chegar, então, à maneira como a segunda lei de Newton é popularmente mais conhecida, né? Que é força é igual a massa vezes aceleração. Então, falou da segunda lei de Newton, sempre vem à cabeça força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Que é uma maneira simplificada de escrever a segunda lei de Newton para as situações em que a massa do sistema não varia, certo? Lembrando, importantíssimo sempre as unidades. Então, a unidade de força é o Newton, tá? Ou o quilograma, metro por segundo ao quadrado, mas a gente vai usar basicamente o Newton, que é o sistema internacional. A massa tem que ser dada em quilograma sempre. E a aceleração do sistema, então, ela é dada em metros por segundo ao quadrado ou Newton por quilograma, como a gente estudava lá na força-peso, certo? Então, agora vocês cliquem ali no linkzinho e vejam um videozinho que não tem 1 minuto, tem 58 segundos, que é para dar uma ideia inicial da questão da segunda lei de Newton, certo? Tá? Depois do vídeo, o slide seguinte. Tá? Então, no slide seguinte, o que ele coloca ali, gente? Coloca algumas observações a respeito dessa segunda lei de Newton, tá? Ela diz ali, ó, essa forma de expressar a segunda lei de Newton, o F igual a m vezes a, né? Ela é importante porque ela evidencia o conceito físico de massa, tá? Então, ou seja, uma mesma força, F, aplicada em corpos de diferentes massas, vai provocar variações distintas na velocidade do corpo. Tá? Ainda que o intervalo de tempo seja o mesmo, ou seja, eu tenho lá dois corpos de massas diferentes, eu aplico a mesma força durante o mesmo intervalo de tempo em dois corpos que têm massas diferentes, eles vão, no final da história, ter velocidades diferentes. Tá? Então, isso é decorrente dessa forma de escrever a equação. E aí diz ali no segundo item, ali, ó, muitas situações do dia a dia evidenciam, então, que a massa de um objeto representa a dificuldade em variar a velocidade, ou seja, quanto maior for a massa do corpo, mais difícil será para variar a sua velocidade. Tá? Então, tomemos como exemplo dois caminhões, gente. Né? Dois caminhões exatamente iguais, um carregado e o outro vazio. A dificuldade que o caminhão carregado vai ter para atingir a velocidade de 100 km por hora é muito maior do que a dificuldade que o caminhão vazio vai ter para atingir esta mesma velocidade. Tá? Então, quanto maior a massa do sistema, mais tempo ele precisa da aplicação daquela força para chegar na velocidade igual, certo? E aí, tem novamente um videozinho ali para ver, 1 minutinho e pouco, não chega a 2 minutos, tá?
que é um videozinho que trabalha, então, a ideia de uma síntese, né, da segunda lei de Newton. Ela sintetiza, ela resume isso que a gente viu aqui, certo? Tá? Então, é uma síntese, certo? Então, veja a síntese, qualquer dúvida, questionamento lá na nossa forma de trabalho do Meet, certo? Em sequência, eu vou gravar outro vídeo para explicar, então, o exemplo 1 e 2. Valeu, pessoal! Até mais!